O lago estava sereno. O sol espreitava no horizonte. Um novo dia se iniciava. Na água, um pequeno barco de pesca balançava suavemente. Os pescadores estavam exaustos. Eles tinham trabalhado a noite inteira, mas suas redes estavam vazias. Entre eles estava Pedro. Ele era um pescador experiente. Ele conhecia bem aquelas águas. No entanto, esta noite tinha sido diferente. A decepção tomava conta do seu coração. Ele começou a lavar as suas redes, pronto para voltar para casa. Enquanto Pedro lavava as suas redes, uma figura se aproximou. Era Jesus. Ele entrou no barco de Pedro. Ele pediu a Pedro para se afastar um pouco da margem. Então, Jesus começou a ensinar a multidão reunida a partir do barco. Suas palavras eram poderosas. As pessoas ouviam atentamente. Avancem para águas mais profundas e lancem as suas redes para a pesca. Pedro estava duvidoso. Eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Mas ele lembrou-se de quem estava a pedir. Mestre, nós trabalhamos arduamente a noite toda e não apanhamos nada. Estamos exaustos e desanimados, sem esperança de um bom resultado. Mas por que você diz, lançarei as redes? Mesmo cansados, confiamos em sua palavra e tentaremos mais uma vez. Então eles lançaram as redes, seguindo as instruções com precisão e esperança renovada. De repente, as redes estavam cheias de peixes. Uma abundância inesperada que surpreendeu a todos. Tantos peixes, que as redes começaram a romper-se. A quantidade era tão grande que as redes não conseguiam suportar o peso. Eles fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Precisavam de toda a ajuda possível para recolher a enorme captura. Logo, os dois barcos estavam tão cheios de peixes que começaram a afundar. A quantidade de peixes era inacreditável, quase impossível de manejar. Pedro ficou espantado. Ele caiu aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele reconheceu a grandeza do milagre e a sua própria pequenez diante de Jesus. Seção 4. Confiando no invisível. Este milagre é mais do que peixes. É sobre fé. Pedro e seus amigos tinham trabalhado arduamente, mas eles tinham perdido a esperança. Jesus viu a luta deles. Ele conhecia os seus corações. Ele ofereceu-lhes um milagre. Mas primeiro, ele pediu a confiança deles. Pedro obedeceu mesmo duvidando. Ele confiou mais em Jesus do que na sua própria experiência. E naquele momento de rendição, ele recebeu um milagre. As redes vazias tornaram-se um símbolo da abundância de Deus. Seção 5. O nosso pão de cada dia. O pão é um símbolo de sustento e vida, algo que todos nós precisamos diariamente. Todos nós enfrentamos momentos de vazio. Esses momentos podem ser solitários e desafiadores, deixando-nos com um sentimento de desespero. Podemos sentir-nos perdidos, sozinhos ou sem esperança. É como caminhar por um deserto sem fim, onde cada passo parece mais difícil que o anterior. Nesses momentos, podemos lembrar da história de Pedro. Pedro, um simples pescador, enfrentou muitas dificuldades e incertezas em sua vida. Podemos lembrar que Jesus vê as nossas lutas. Ele estava lá para Pedro e está aqui para nós, observando e compreendendo cada desafio que enfrentamos. Ele conhece os nossos corações. Ele entende nossas dores e nossos medos mais profundos e está sempre pronto para nos ajudar. Ele quer preencher o nosso vazio com o seu amor e graça. Seu abraço é um convite para encontrar paz e conforto em sua presença. Como Pedro, somos chamados a confiar. Confiar em tempos de incerteza e dificuldade, sabendo que não estamos sozinhos. A confiar mesmo quando não entendemos. Quando a vida parece confusa e sem sentido, a fé nos guia. A confiar mesmo quando não vemos um caminho. A fé nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho é estreito e difícil. Quando entregamos os nossos medos e dúvidas a Deus,
Abrimos-nos aos seus milagres. A oração nos conecta com o divino, permitindo que a graça e os milagres de Deus fluam em nossas vidas. Seção 6. Uma onda de fé. A história da pesca milagrosa é uma história de esperança, uma narrativa que atravessa os séculos e continua a inspirar. Lembra-nos que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis e incertos. Ele está pronto para nos prover de maneiras que não podemos imaginar, enchendo nossas vidas com bênçãos inesperadas. Mesmo no meio das nossas lutas, Deus está a trabalhar, acalmando as tempestades e guiando-nos para águas tranquilas. Ele está a tecer uma tapeçaria de amor e graça, entrelaçando cada fio das nossas vidas com propósito e beleza. Lancemos as nossas redes de fé nas águas profundas da vida, confiando que Ele nos guiará. Confiemos na mão invisível de Deus, que nos sustenta e nos guia com sabedoria infinita. Pois na sua presença encontramos abundância, esperança e amor que não tem limites, uma comunidade unida pela fé. O milagre dos peixes lembra-nos que com Deus todas as coisas são possíveis e que a fé pode transformar nossas vidas de maneiras extraordinárias.